Bem, gente, aqui é o professor Luiz. Hoje estou apresentando uma questão da Unifor, do Ceará, uma questão de matemática, para a gente calcular qual é a altura do prédio em metros. Então, aqui eu tenho uma pessoa que está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, como mostra a figura abaixo. Então, aqui tem a figura. Eu tenho uma pessoa que está aqui observando o topo do prédio, né? E essa pessoa está a uma distância de 80 raiz de 3 do prédio. Aí a pergunta é: se o aparelho que mede o ângulo está a 1,60 metros de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio em metros é. Então ele quer saber qual é o valor da altura do prédio, né? Então, para calcular a altura do prédio, você vai ter que encontrar a distância do aparelho, né? Onde ele começa a visualizar, onde o aparelho está instalado, né? Ele começa a visualizar que está a 1,60 metros do solo, mais a altura x, né? Que se refere ao cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, aqui você tem uma parte da altura do prédio, que é x, que é do topo até a altura do equipamento, e tem a altura do equipamento, que é 1,60. Então, a altura do prédio vai ser x, né, a altura total do prédio, que é a pergunta, né, vai ser x, que a gente vai encontrar, mais 1,60. Então, essa relação a gente vai ter que fazer após encontrar o valor de x. Como eu falei, x, se a gente observar, né, ele está fazendo aqui um triângulo onde eu tenho um ângulo de 30 graus. Né? Então, x é um cateto oposto a esse ângulo de 30 graus. 30 graus. A gente não vai precisar calcular a hipotenusa, né? Poderia calcular, mas talvez desse um pouquinho mais de trabalho aqui. Mas a gente tem dois valores aqui que vão estar relacionados através da tangente. A tangente de 30 vai ser justamente o cateto oposto, que é justamente o valor de x, sobre o cateto adjacente ao ângulo de 30, que é justamente o 80 mais raiz de 3. Então, você tem que a relação entre esses dois catetos aqui, que são importantes para a gente calcular a altura do prédio, é justamente o cateto oposto, x, e o cateto adjacente, que é a distância da pessoa até o prédio, né? Da pessoa ou do equipamento, no caso aqui, como ele só mostra o equipamento. Então, a pessoa aqui está observando esse topo do prédio, ela está justamente na mesma distância do prédio até o equipamento. Então, aqui fazendo a relação, a gente vai substituir no lugar da tangente de 30, a gente vai usar raiz de 3 sobre 3, que é o valor da tangente de 30. E isso vai ser igual a x, que é o valor do cateto oposto, dividido pelo 80 raiz de 3, que é o valor do cateto adjacente, que é a distância em metros da pessoa até o prédio. Fazendo aqui meio pelos extremos, né? Vou ter x vezes 3, que é 3x, vai ser igual a 80 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, 3x será igual a 80 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar 80 vezes raiz de 9. E raiz de 9 a gente sabe que é 3. Então, aqui é 80 vezes 3. 80 vezes 3 é 240, então 3x é igual a 240. O valor de x é 240 sobre 3. Isso aqui dá 80. Esse 80, aqui a gente poderia já cortar aqui, né? Para adiantar as contas, mas a gente teve que fazer aqui só para mostrar que o x é igual a 80. Esse 80 é o valor do x, é a altura relativa à observação da pessoa, né, a altura da pessoa, ou melhor, a altura do equipamento até o topo. Né, ele não considera o 1,60 para considerar a altura total do prédio. Então, esse x aqui é o valor do cateto oposto, e agora a gente vai somar esse valor 80 com 1,60 e vai dar a altura total ou a altura do prédio. E então vai ser
81,60 metros. Essa é a altura do prédio. Então, o gabarito vai ser a alternativa letra B. Né? A questão aqui que é bem tranquila de se resolver, né? O que você deveria observar para não errar a questão aqui é justamente considerar a altura do prédio como sendo 1,60 mais o valor do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, se você considerar apenas 80, aí você iria errar a questão, né? Porque não é só 80 a altura do prédio, é 80 mais a altura do objeto que está sendo usado para visualizar o topo do prédio, ok? Bem, essa daí foi a dica. A gente volta numa próxima, trazendo mais questões e até mais.